Gente, por que é tão difícil superar um término? Bom, eu me chamo Ana Flávia, sou terapeuta de mulheres que estão pensando ou já começaram nesse processo de término de relacionamento e precisam de uma ajuda, de um auxílio, de uma direção, de um ombro amigo que vai orientar, que vai direcionar, que não vai só fofocar e colocar mais ideias doidas na cabeça delas. Bom, então, voltando ao tema, né? Por que é tão difícil superar um término? Eu passei por um término recente, inclusive, de um casamento de 11 anos e um relacionamento ao todo de 17. Então, assim, foram 17 anos, né? Quase 20 anos aí, vivendo com a mesma pessoa, 10 anos dormindo ali junto, na mesma cama, do mesmo lado. Temos uma filha juntos, temos, né, uma pequena juntos, ela tem 6 anos. E por que é tão difícil superar, né? Por que a gente... por que dói tanto? Como que funciona isso? Bom, nos meus estudos, eu descobri que, na verdade, a gente tem dentro da gente tudo já. A gente é um ser para ser completo. Só que a gente projeta no outro algumas coisas. E o que a gente está vendo no outro, muitas vezes não é exatamente que o outro seja daquela maneira, mas é que a gente vê, é um espelho, sabe? A gente vê a gente mesmo. E aí quando o outro vai embora, de uma certa forma, ele leva esse pedaço da gente. E aí a gente entra em pânico. Meu Deus, como assim um pedaço meu foi embora? E agora? Como que eu vou viver? Como que eu vou viver sem esse pedaço meu? E aí entram os processos do luto que precisam ser vividos, né? Que precisam ser vividos no sentido de passar realmente por aquele vale. E o que a gente não vê por aí, em alguns casos, né? A gente vê que às vezes as pessoas vêm pra gente e falam assim, não chora porque ele não merece uma lágrima sua, né? Ou ela não merece uma lágrima sua. Homem nenhum merece uma lágrima de uma mulher. Bom, enfim. Mas essa mulher, ela não tá chorando porque ela é fraca ou por causa do fulano lá, RG, CPF, sabe? Ela não tá chorando. Às vezes na cabeça dela, pode até ser que ela esteja chorando pelo fulano de tal. Mas na verdade ela tá chorando por um sonho que ela criou, por esse pedaço dela que tá com ele, né? Que é psicológico, é profundo, mas assim, que ela enxergava nele isso, mas é dela, e que ela precisa rever isso, ela precisa olhar pra si. E aí entra todo um processo que ela precisa rever, ela precisa olhar para dentro dela, ela precisa sentar e analisar, ela precisa chorar. Sim, ela precisa chorar. Chorar, inclusive, o choro traz hormônios do prazer depois. Sabe aquele filme Divertidamente? É um filme infantil. E a alegria, né, tem lá uma personagem, spoiler, gente, alerta pra spoiler agora. A alegria, ela só consegue entender a importância dela quando ela olha pra tristeza. E aí ela chega pro personagem lá e fala assim, tem um personagem que chora, né, que ele tá ali junto com a tristeza, com a personagem, e aí ele chora. E aí depois ele se vira, ele consegue, né, sacudir a poeira, levantar e ir adiante. E aí a alegria, a personagem olha e fala assim, nossa, mas como você fez isso? Como você conseguiu fazer ele melhorar? E aí ela falou, não sei, eu só sentei aqui perto dele e passou. Então, gente, não é uma coisa racional, sabe? Não é 2 mais 2 é 4. E pra eu falar isso, é interessante porque eu sou formada em engenharia civil também. Sabe, eu comecei a vida engenhando, eu comecei a vida nessa parte de exatas. E essa parte de psicológica, ela não é exata. Então, não é uma coisa assim, palpável, sabe? Não é uma coisa assim, 2 mais 2 é igual a 4 e papapá de fórmula. Então,
precisa ser vivida, precisa ser sentida, precisa ser transmutada dentro de você. Você precisa sentir a tristeza, chora, chora, chora. Lógico que você não vai chorar em qualquer lugar, né? Mas se deu vontade de chorar, assim, você tá num momento que você pode, se abrace, se acolha, dê colo pra você, sabe? Deita ali na cama, abraça um travesseiro, não sei, um ursinho e chora, 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 sabe? Pega a Bíblia, né? Se você gosta de ler a Bíblia, enfim, algum livro que você goste, não sei, e chora ali, chora, chora, chora e se derrama, sabe? Se derrama, se esvazia daquela tristeza, se esvazia, vai se esvaziando, sabe? Vai se esvaziando, até que você... a tristeza vai ter passado de você se esvaziar, sabe? Desse processo de luta. Outra coisa também bem importante é a raiva, né? A raiva é um sentimento quente, é um sentimento que é aquela coisa do impulso, que dá vontade de ir lá e dar na cara dele, que dá vontade de ir lá e, né, dar na cara dela. Bom, enfim, aquelas coisas todas de bafão, né? E, inclusive, uma observação aqui, às vezes, eu acredito que... sempre, eu imagino. É que sempre é uma palavra muito... fecha muito, sabe? Eu não gosto de deixar nada muito fechado, porque nada é 100%, nada é conclusivo. Mas, geralmente, por exemplo, se você vê uma mulher indo lá e tirar satisfação, né, com um ex-marido, ou com um ex-namorado, enfim, com alguém, e ela tá ali e ela não a personalidade dela não é disso, não é de fazer isso, com certeza ela engoliu muita coisa. Ela foi guardando, porque vira uma panela de pressão, gente. Vira uma panela de pressão. E o que acontece quando a panela de pressão enche demais, cai ali uma gotinha a mais, ela explode. Ela vai explodir onde? Ela vai explodir com o primeiro que tiver. E se ela tá com raiva daquele e aquele vira o alvo dela, gente, a gente é capaz de... as atrocidades que a gente vê por aí são mentes fracas, né, dessas atrocidades. Já é outra conversa, né, não cabe aqui, mas, enfim, pra se ter uma ideia, sabe, de raiva, que você precisa soltar essa raiva, você precisa. Por exemplo, eu já ouvi mulheres falarem o seguinte, elas iam pra lugares afastados, assim, na cidade, né, que a pessoa mora perto de um lugar, e aí ela gritava, ela gritava. Já ouvi também mulheres que pegaram, às vezes, alguma coisa que representava, né, o parceiro ali, no caso, e catou como é que chama? Acho que foi um cabo de vassoura, alguma coisa assim, e acabou com o negócio, sabe? Era um negocinho, acho que de bebida, se eu não me engano. Enfim, e aí ela acabou com aquilo, sabe? E ela pensava e tomava, assim, você toma... você se aposta, você toma responsabilidade, na verdade. Você toma responsabilidade por aquele sentimento de que realmente você está sentindo raiva. É humano, a gente é humana, a gente tá aqui nesse planeta, né? A gente é humana. E você está sentindo raiva e você vai direcionar a sua raiva. Também tem mulheres que fazem, sabe o quê? Vão pra luta, sabe? Aulas de luta. E aí, né, tem aquela ferramenta ali, aí ela, sabe? Ela se agita ali, ela... vai, sabe, assim, vai soltando. Também tem a ferramenta da escrita, que é muito poderosa. Muito, 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 muito poderosa. Porque ali você solta, você escreve, pega uma folha, sabe, uma folha de caderno normal, um lápis, uma caneta, o que você tiver aí e escreve. Mas não segura nada. Se for pra xingar o infeliz, põe ali. Se for pra... sabe, tudo, solta, vai ali, ó, psicografando praticamente, vai soltando aquilo, solta, até, se der assim vontade, rabisca o papel, sabe, amassa o papel, solta, tudo isso vai te ajudar, tá? Comprovado, cientificamente, e porque eu também já passei pelo que você tá passando, e eu usei
algumas ferramentas dessas pra soltar, pra me esvaziar, porque lembra que é um copo de veneno que você toma achando que é o outro que vai morrer, mas quem tomou foi você, entende? Então solta tudo. E aí você consegue, depois de algum tempo, você consegue perdoar você mesma, em primeiro lugar, porque às vezes bate aquele, nossa, como que eu não vi isso antes? Né? Alguns sinais, né, que você pode estar vendo ali, você para e pensa, nossa, mas fulaninha, como você não viu? Os sinais estavam todos estampados na sua cara. E como você não viu? Até os outros, às vezes, chegam pra te falar alguma coisa e você não viu. Aí dá vontade de dar na própria cara, né? Mas assim, não, calma. Calma que foi experiência. Deus sabe de tudo. O plano é dele. O plano tá com ele. Segue o baile. Porque você vai ser muito feliz. Muito feliz. Muito, tá? Foi apenas uma experiência. Pode estar sendo chocante eu te falar isso, mas vivenciei. Então, tá? Eu falo de um lugar de autoridade de quem foi casada por 10 anos e eu sei a minha experiência, né? Lógico que nem todas são iguais, mas eu passei por um processo de luto e sei o quanto é difícil, o quanto é desafiador, quanto às vezes tem que ser dia após dia, um dia depois do outro, assim como Alcoólicos Anônimos, né? Esse tipo de dependência, porque é uma dependência emocional. É tratado, né? Não é físico ali, você não pega um copo e fica bebendo álcool, mas é uma dependência. E toda dependência é péssima. É péssima para quem vive. É horrível, porque você vive em função daquilo, né? Você vive em função do casamento, em função do outro, em função da casa, disso, daquilo outro. E quando você vê, você ficou lá, ó, lá no final da lista. Se der tempo, eu vou. Se der tempo, eu faço. Se sobrar dinheiro, eu faço pra mim. Se sobrar, sabe? Você vai se colocando assim, lá, até depois do cachorro. Sabe? Porque às vezes acontece. Às vezes o cachorro mesmo vai no pet toda semana. Mas e você no salão? Você vai toda semana? Você faz a sua unha toda semana? Seu cabelo? Uma maquiagem bonita? Você faz? Ou não? Pois é. Então, sinta-se abraçada, acolhida. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir essas coisas agora, sabe? Uma mulher que esteja ali passando por problemas e que talvez isso seja uma luz para ela, sabe? Se eu ajudar de alguma maneira, eu tô aqui, tá? Esses vídeos são para isso, são para auxiliar essas mulheres, porque eu sei o quanto é desafiador esse momento. Então, manda pra ela, curte esse vídeo, ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal, porque eu sempre vou estar colocando coisas novas aqui. E um beijo e até o próximo vídeo.